Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Um agradecimento à Região de Turismo do Algarve pelo convite para estarmos aqui hoje. Parabéns pela apresentação e pelo esforço de levarem a cabo esta iniciativa de Smart Destinations. Agradeço também o convite pela oportunidade que tenho de rever bons amigos. Miguel, vamos sair daqui amigos. E, portanto, tenho o prazer de moderar o painel com grandes amigos meus e pessoas que respeito muito profissionalmente. Manuel Dias, que é o Diretor Nacional de Tecnologia e membro da Comissão Executiva da Microsoft. Roberto Antunes, Diretor Executivo do Nest e meu companheiro de guerras nestas andanças da inovação do turismo. Miguel Castro Neto, Diretor da nova IMS e o Presidente do Conselho de Administração da Lisboa, é a nova Agência de Energia de Lisboa. E Miguel Fernandes, um apaixonado por ecossistemas e pela inovação e pelo mundo digital, logo vi que íamos ser amigos, e é um dos fundadores da Dangan. Bem, eu preparei aqui depois da apresentação, e acho que aquilo que fazia sentido era depois da apresentação do Rui Gidro, outro bom amigo, termos aqui uma roundtable para discutir, eu diria, estado da arte, mas também o como fazer. Eu acho que a preocupação, as estratégias são muito interessantes, o problema de quase todas elas é como é que damos o primeiro passo e como é que fazemos acontecer, e acho que não podíamos ter melhores pessoas aqui para debater connosco isto. A primeira pergunta que eu tinha convosco era, pedia-vos que, muito sumariamente, 2 minutinhos cada um, apresentassem o que é que vocês fazem nas vossas organizações relativamente a estes temas. Se calhar começamos pelo Miguel. Muito obrigado. Então, eu hoje aqui estou a representar a Algarve Evolution, que foi uma associação BBR, recém-criada, há cerca de 2 ou 3 anos, em que o objetivo foi tentar, com uma série de stakeholders e amigos que estão aqui presentes, na área da tecnologia, congregar todas as empresas de tecnologia da região para que conseguíssemos, com a universidade e com os stakeholders regionais, termos capacidades para passar por estes processos de digitalização, que já vamos falar aqui de todas as dores que são precisas para fazer isso. Existem boas competências na região, muitas têm sido exportadas e a nossa ambição era reter o máximo de pessoas aqui para que nós tivéssemos alguns recursos para que, quando esta transição digital começar aqui a acelerar um pouco mais, nós tivéssemos competências para conseguirmos fazer as coisas acontecer. Vamos estar representados agora no Web Summit e a representar o ecossistema, depois posso falar um bocadinho mais desse assunto. Okay, obrigado. Miguel? Manel, desculpe. Manuel Dias, bom, eu estou há 12 anos na Microsoft, todos vocês conhecem a Microsoft, julgo eu, não pelo Office e pelo Windows, se calhar vou-vos dar uma perspectiva diferente. Acho que a minha missão dentro da Microsoft Portugal é perceber efetivamente como é que a tecnologia pode ter impacto na sociedade. E nesta área do turismo, eu diria 3 grandes vetores. Um vetor, desde logo, a tecnologia, democratizar o uso da tecnologia pelas startups, pelas PMEs, pelas empresas de grande dimensão, pelas entidades públicas. Esse é o primeiro ponto, porque, como falámos há pouco, continua a existir um grande gap entre o que a tecnologia hoje nos pode dar e aquilo que depois, na verdade, é obtido pelas empresas. O segundo pilar é um pilar de formação, e esse é um ponto importante, e colaboramos muito recentemente, ainda me recordo, com a AI Business School na Universidade do Algarve, precisamente para trazer tecnologia mais avançada para os líderes, para os gestores de empresas, que pode, mais uma vez, com o objetivo de democratizar o acesso à informação e à tecnologia. E nós sabemos que Portugal continua muito atrás nos rankings europeus em termos de formação, em termos de competências digitais, em termos de acesso à informação. Acho que todos reconhecemos isso, apesar do trabalho que tem sido feito nos últimos anos. E o terceiro, que eu acho que é muito relevante, é o tema da inovação. Perceber como é que a tecnologia não é usada só para fazer uma videoconferência ou para criar documentos ou para a analítica, mas como é que isso pode trazer inovação ao setor e como é que pode criar experiências que podem tornar Portugal um país mais competitivo nesta área do turismo. Portanto, eu diria esses 3 vetores: tecnologia, competências digitais e inovação. Viste as minhas notas. Obrigado, Manuel. Roberto? Muito bem, Roberto Antunes, sou o Diretor Executivo do Nest, Centro de Inovação do Turismo em Portugal. Recém-criado, foi em 2019 que foi constituído, em 2020 nós começamos com um plano operacional e é arquitetado com base nos desígnios que estavam já na estratégia do turismo, que almejando o elevado crescimento exponencial dentro do turismo e baseado no que é verde e no que é digital, seria muito importante ter um agente pivô dentro do próprio ecossistema que fizesse uma conexão, que garantisse que existe discussão, que existe tempo, que existe dinheiro, que existe experimentação sobre tudo aquilo que possam ser ideias ou tecnologias promissoras no que diz respeito à competitividade deste destino, pensando à la longue. E é daí que é fundado esta associação de direito privado, sem fins lucrativos, cuja constituição, e até um dos mentores está aqui a moderar este painel,
é do Turismo de Portugal, em parceria com 7 entidades privadas, a Google, Microsoft, aqui outro dos nossos fundadores, nós, Brisa Via Verde, Milênio BCP e BPI e ANA Aeroportos, e que compõem aquilo que é o pensamento do que é estruturar o futuro, mas concertado, obviamente, não em 4 paredes, não do que é o tradicional turismo, mas do que são adjacentes. Portanto, esta questão da mobilidade muito premente para o futuro, a conectividade, a digitalização e por aí fora. E com base nisto, o nosso papel é ajudar nesta transição para esta economia verde e digital e, sobretudo, do manancial do que é o tecido económico, que são as pequenas e médias empresas, com a base em programas que atacam 4 grandes áreas. A primeira área é uma área de cultura de inovação, o evangelizar, o preaching, no fundo, destes princípios, deste novo modelo operacional e que implica outro género de comportamentos, outra abertura para com o risco e experimentação. A área da capacitação, seja ela mais formal, temos aqui também bons exemplos com a nova IMS, ou informal, com muitos webinars. A área também de experimentar, pôr as mãos na massa, pilotos, dar oportunidade a muitos dos ideadores que fazem parte até do programa Foster Innovation in Tourism e dar alento a algumas, poucas boas ideias, mas que concretizadas podem de facto depois ter efeitos transformadores no turismo. E por fim a conexão internacional, nada como trocar uns galhardetes e umas ideias com outros equivalentes no resto do mundo. Portanto, o mundo é de portas abertas, sem muros levantados, e há que ser agnóstico em relação a tudo isto e ir buscar o que é de melhor lá fora, mas também projetar o que daqui pensamos e muito bem e de que aquilo aqui se produz para que possa vingar lá fora também. E na nutshell é isto. Miguel, obrigado, Muito Roberto. obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. De facto, é um prazer estar neste painel. Não é todos os dias que temos esta companhia excepcional no tempo em que nos traz aqui hoje. Eu sou o diretor da Nova Information Management School, que é a Escola de Gestão de Informação e Ciência de Dados da Universidade Nova de Lisboa. Neste momento temos sensivelmente 3.200 alunos de 81 nacionalidades diferentes e agora já que estamos numa... Pronto, este é o momento do pitch em que nós fazemos publicidade a nós próprios, eu vou aproveitar. Esta semana saíram os resultados de mais uma edição do ranking internacional do Universal, onde nós, pelo 5º ano consecutivo, o nosso mestrado em Business Intelligence foi classificado como o melhor do mundo. E como eu sou professor de Business Intelligence... Pronto. E fui eu que criei o mestrado, mas pronto, agora não vou por aí. Dizer que também se deve, que o Manel Dias é professor de Business Intelligence, também lá na nossa escola. Mas pronto, mas dizer que a escola desenvolve a sua intervenção neste mundo da ciência dos dados, da gestão de informação, e nós temos um laboratório, que é o Laboratório Nova Cidade Urban Analytics Lab, que ao longo dos anos tem vindo a trabalhar nas questões relacionadas com a analítica urbana, mas que, à medida que o tempo foi passando, nós deixámos de trabalhar apenas à escala da cidade e à escala do bairro ou da freguesia e começámos a trabalhar à escala regional. E nós temos neste momento em curso um projeto que é muito ambicioso com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde nós estamos a desenvolver o conceito de Smart Region também, à semelhança do que está a acontecer aqui assim no Algarve, e que iremos apresentar em Barcelona, no mês que vem, na Feira Mundial das Cidades. Vamos fazer a apresentação pública da plataforma que construímos. É uma plataforma que combina dados bottom-up com dados top-down, visando criar um cockpit para o mayor do município e não tanto para a gestão operacional dos diferentes pilares. Ou seja, a ideia que nós temos vindo a prosseguir na nova IMS é que nós queremos ser parceiros na construção do novo paradigma de políticas públicas em que as intervenções que são desenhadas pelas diferentes autoridades nas várias escalas territoriais são assentes em factos e, portanto, nós temos uma intervenção, uma política pública que é espacial e temporalmente definida com a maior granularidade possível e nós podemos monitorizá-la e avaliá-la. Na sequência deste trabalho, mais recentemente, conseguimos ter a obtenção do ROT, do selo, e agora vamos ter financiamento, para um European Digital Innovation Hub em Artificial Intelligence for Public Administration, em que estamos no board, que é um hub liderado pela AMA, em que nós contamos como parceiro com a CCDR do Algarve neste ambicioso projeto. No contexto do turismo, dizer que nós temos, e julgo eu, e
o Sérgio não me deixa mentir, até porque é professor na mesma, eu julgo que temos a única pós-graduação em Portugal neste momento a trabalhar a área da analítica. Temos uma pós-graduação em Business Analytics for Hospitality and Tourism, onde também contamos com a colaboração aqui do Roberto Antunes, em que nós temos formado profissionais da área do turismo no contexto da ciência dos dados, da gestão de informação, da inteligência artificial. Deixava só aqui uma nota que isto é um desafio brutal. Na primeira edição, no fim da primeira edição, metade dos alunos arranjou um novo emprego, bastante mais bem remunerado, mas fora do setor. Pronto. E isto é um problema também que temos que falar. Não é só as competências. E para terminar, e para não me alongar, temos também neste momento a agenda mobilizadora do turismo, em que somos parceiros, liderada pelo turismo, com o Unesco, o Roberto está à frente dessa iniciativa, e, portanto, nós temos dado uma especial atenção à questão do turismo e temos em curso, iremos oferecer muito brevemente um programa Impulso, no âmbito do Impulso. Vamos ter quer a oferta de pós-graduações, quer de microcredenciações para jovens e adultos, a condições muito interessantes para fazerem formação nesta área da gestão da informação e da ciência dos dados. Pronto, obrigado. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Agora, passado o momento mais, eu diria, da apresentação e mais comercial, gostava de meter um bocadinho e de propor que fôssemos um bocadinho mais ao tema de como fazer acontecer. Todos falamos de transformação digital. Transformação digital é uma linha de política em todos os instrumentos, eu diria, de todos os destinos, mas não é exatamente um exercício fácil. E aqui a pergunta que eu tinha para vos colocar era como é que vem um roadmap para este processo e por onde é que se deve começar? E se calhar começava pelo Manuel Dias nesta pergunta. Deixem-me dizer-vos que eu já estou cansado do tema da transformação digital. Nos últimos 5 anos acho que nós já devíamos ter ultrapassado, mas o que é facto é que continuamos a ver, quando olhamos para o mercado de grandes e pequenas empresas, um grande gap na forma como essa transformação digital é feita. Vimos grandes empresas que simplesmente fazem as coisas digitalmente, mas como faziam no modelo tradicional, e vemos outras empresas que realmente aproveitam a transformação digital para inovar e para desenhar processos e para fazer inovação dentro. E, por exemplo, para tomar decisões baseadas em dados, que é um dos temas também bastante relevante. Quando olhamos para Portugal, não sei se vocês têm esses números, eu tenho esses números de cabeça, nós continuamos atrás da média europeia em várias coisas, o que não deixa de ser preocupante, porque temos isso há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, nós estamos atrás em termos de capital humano, nós em termos de licenciados na área de tecnologias de informação somos o 25º em 27, e portanto, isso é um tema muito relevante quando pensamos não só em reter talento, mas criar talento que fica em Portugal, a reter é outro tema. Quando olhamos para as PMEs com capacidade digital básica, somos o 21º na Europa, em 27. Portanto, também mostra bastante o gap que nós temos ao nível das pequenas empresas. Quando olhamos de overall para a população, as competências digitais básicas, somos o 21º em 27. Portanto, eu consegui-vos, se calhar, dar aqui mais um conjunto de indicadores que mostram o que nós temos pela frente quando todos falamos de transformação digital em múltiplos eventos, em múltiplos fóruns. É preciso executar. Não é um tema da tecnologia, eu continuo a pensar que se calhar o mais relevante em todos estes indicadores não é tecnologia. A Microsoft tem tecnologia, a Google tem tecnologia. Temos pessoas muito boas com competências avançadas, aí estamos acima da média. Eu costumo brincar com isso, que é a base da pirâmide é muito má, estamos muito abaixo, mas depois temos empresas muito boas, temos uma elite muito boa. Nós precisamos é de crescer a base da pirâmide e ficar realmente melhor do que está atualmente. E, portanto, não é um tema de tecnologia, a tecnologia existe. Foi no painel anterior, os múltiplos exemplos que nós temos no país mostram que a tecnologia está lá, é uma commodity. Trata-se muito de capacitar as pessoas que decidem e as pessoas que usam. Não é só as pessoas que decidem, as pessoas que decidem provavelmente até têm hoje em dia já essas capacidades. Muitas das vezes não têm informação, e eu acho que essa iniciativa que o professor Miguel Neto falava, de criar um cockpit, às vezes não é só informação operacional, é para quem decide conseguir ter a informação que toma a melhor decisão. E muitas das vezes a decisão ainda é intuitiva, é a história do achómetro. Todos nós achamos que, quando na verdade existem factos que nos podem ajudar a fazer isso. E, portanto, o tema efetivamente é este gap de capacitação e de utilização, que eu acho que ainda é pior nas empresas mais pequenas. E, portanto, se eu tiver que me focar, se calhar vou focar no core do meu negócio e vou deixar para trás a utilização, estávamos a falar há pouco, de criar um website, de olhar para o e-commerce, de fazer a personalização dos meus clientes, de saber o perfil de quem é que me veio visitar. Portanto, há aqui vários cenários que a tecnologia é um enabler. E para ser um enabler eu tenho que ter pessoas com essas competências que consigam tirar partido. Claro que não basta só ter as competências tecnológicas, eu tenho que perceber
um negócio onde estou. Mas acho que cada vez mais nós temos pessoas no negócio que dominam os temas do negócio, é preciso depois ir buscar esta competência adicional de como é que eu ponho a tecnologia a funcionar para o meu propósito. Não é overall, mas para o meu propósito. Todos vivemos a pandemia, sabemos que a pandemia foi um grande impulso, eu dizia, na utilização básica da tecnologia digital. Hoje em dia todos nós usamos videoconferências, fazemos reuniões, mas quando vamos para coisas mais avançadas ainda não estamos lá. E, portanto, a transformação digital que falamos há tanto tempo continua a ser algo onde nós estamos atrás. Eu acho que é um desafio para o país, é um desafio para reter o talento que nós temos aqui, é um desafio para ter inovação, e no setor do turismo isso é fundamental. Eu falava há pouco na pergunta do Metaverse, deixem-me só dar esta nota. Nós já estamos a fazer conferências no Metaverse. Como eu dizia, eu poderia vir de Lisboa, ficar em Lisboa e fazer isto remotamente, eu continuo a valorizar a experiência presencial. Mas hoje em dia temos muitos eventos que estão a 20% a 30% da capacidade que tínhamos antes da pandemia. Isso, quer queiramos, quer não, vai nos atingir, e não é a nós que se calhar estamos aqui, mas aos nossos filhos que vivem completamente ligados, completamente no gaming, onde isto já é tudo virtual. Se calhar daqui a 5 ou 10 anos, ou nós melhoramos as experiências, colocamos inteligência, sabemos o que é que realmente quem nos visita, o que é que procura, para conseguir ir atrás destas tendências que vão acabar por acontecer. Manuel, Roberto? É um tema que não é fácil e que é extremamente importante, que é exatamente por onde se começam as coisas, é como nós fazemos as coisas, não é? Que é um roadmap, pensar então, mas qual é que são os passos que eu tenho que tomar? E o difícil aqui é que acho que o contexto atual leva-nos para outros paradigmas. Tipicamente nós fazemos estes roadmaps, que fase 1, fase 2, fase 3, tendo feito a fase 1 já não preciso pensar nela, passo na fase 2. E de modo geral, neste tema, pensaríamos talvez até, porque o Sérgio perguntaste por onde é que começaríamos, talvez começaríamos pelas pessoas, capacitá-las, depois nas próprias empresas adotar as tecnologias e fazer esta implementação e, por fim, ter estruturas matriciais de suporte, de associativismo, governamentais, seja lá o que for, para alavancar isto a outra escala. Ora, trabalhar desta forma de fases estanques e está feita, isso não aconteceu, nem está a acontecer. E tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, isto é um pouco uma imagem que alguém uma vez me falou, que é já estar a viajar e a construir o avião ao mesmo tempo. E o meu receio é que esse avião também nunca há de estar construído nunca, porque as mudanças são tão rápidas que o que eu acho que nós temos que trabalhar são os nossos skills de capacidade de adequar-nos às transformações, sabendo que este avião nunca está pronto e está constantemente a ser alterado. E o Manel falou aqui na questão da pandemia e antes até da pandemia, muito já foi feito neste roadmap, começando pelas pessoas. Há imensos programas, o upgrade, o upskilling, de um ponto de vista até empresarial, imensa coisa feita. A Microsoft deu imenso suporte também a programas governamentais para fazer esta transição de um ponto de vista massivo, de um ponto de vista de competências. Só que eu acho que isto é um processo que nunca vai estar terminado. E na verdade, estes roadmaps, como o Sérgio começou a perguntar, para mim o paradigma já não é fase 1, fase 2, fase 3. Vamos ter que trabalhá-las a todas ao mesmo tempo. Esta é a dificuldade. Sendo que eu acho que agora é o momento de começarmos a puxar por matrizes, digamos assim, quase de governação, portanto, trazendo aqui o inglês do que se chama do governance, para puxar tudo isto, portanto, tudo aquilo que é da fase 1, a capacitação das pessoas e tudo mais. E exemplificando, vimos aqui coisas como Málaga, não é? Que já aí vai no Metaverse e mais não sei o quê. Imaginem o quanto eles também têm que fazer de capacitação para garantir que aquelas startups e as empresas que trabalham com elas e as grandes empresas que depois alavancam uma série também de economia se capacitem ao nível de estar ao nível dessa ferramenta e desse género de governance. Portanto, eu acho que já estamos nesta fase também em Portugal, passarmos para então, agora também, passar para esses níveis de governance que são exigentes, que obrigam a transformações. Não sei se se lembram, quando também, do ponto de vista da autoridade tributária, tivemos que também fazer os nossos impostos todos digitalmente. Portanto, há coisas que puxam para que as transformações aconteçam, que são canalizadoras para um novo processo que ele, de alguma forma, tem que ser apoiado e garantir que, se atrás tudo o que é no roadmap, tem que ser outra vez trabalhado. Ajudar as empresas, dar-lhes a mão para que eles estejam aptos a trabalhar nestes níveis de transição de dados, de trabalhar neste processo cooperativo e de utilização de informação para a verdadeira transformação digital. Eu acho que a transformação digital não aconteceu ainda em Portugal. Acho que a formação das pessoas, sim. Acho que a adoção de tecnologia aconteceu massivamente no turismo, é verdade. Mas da utilização massiva da tecnologia
de utilizar o contactless, de utilizar QR codes, até ao nível da pirâmide, onde estamos a utilizar os dados e em cima dos dados ainda estamos a trazer formas de transformar a nossa oferta de forma a sermos competitivamente diferentes e à frente, isso ainda não aconteceu. Quanto a mim, a opinião pessoal, quero deixar isso muito, muito claro. E eu acho que neste possível roadmap, na verdade, ele é matricial, já não é aquela fase para nós muito cómoda, linear, fase 1, 2 e 3, vamos ter que trabalhá-las todas ao mesmo tempo. Eu diria que há que trabalhar agora também pelo fim, que é estruturas de gestão de tudo isto, todas elas que alavanquem todo este processo que começa exatamente nas pessoas. Obrigado, Roberto. Miguel? Pronto, então cada um dá a sua opinião. Eu, como estou um bocadinho enviesado, concordo com tudo o que foi dito e acrescento aqui assim a minha camada ou o meu contributo. Só fazendo aqui primeiro uma nota prévia de enquadramento do que eu vou dizer a seguir. Quer Dublin, na apresentação deles, que referiram aquela coisa das European Capital of Smart Tourism, quer agora a apresentação do Rui Gidro, que referiu aquelas 4 dimensões de avaliação, são os pilares que são considerados no European Capitals of Smart Tourism, que é a acessibilidade, e a acessibilidade é para quem tem problemas de acessibilidade, mas também é a facilidade com que eu consigo chegar ao destino ou à sua oferta, e dizer que as capitais europeias que nos últimos anos têm ganho o prémio de capital europeia Smart Destination são as capitais onde é mais fácil o turista se deslocar e estar informado das melhores opções para chegar ao que quer ver. E isso é um ponto crítico. Eu não vivo aqui no Algarve, mas eu, por exemplo, os meus pais vivem em Sintra, que aquilo é um polo de atração de turistas, que eu acho, ou estão à frente já até do Mosteiro dos Jerónimos, ou a única coisa que supera o Palácio da Pena é o Mosteiro dos Jerónimos. Aquilo é uma loucura. É impossível a pessoa deslocar-se na Vila de Sintra. Aquilo é um inferno. Portanto, a acessibilidade é um ponto crítico. O segundo pilar que eles defendem é a questão da sustentabilidade. Mas da sustentabilidade não é só a questão ambiental, é a sustentabilidade de um destino turístico, como é que ela consegue resistir a fenómenos de sazonalidade. E, por último, como é que nós conseguimos, que eu essa parte não vi aqui muito referida ainda hoje, que é como é que nós conseguimos garantir, não é só ter turistas, não é? O que é que os turistas têm que fazer? Têm que gastar dinheiro, que é a sustentabilidade das comunidades locais. Como é que nós garantimos que estamos a transferir valor para as comunidades locais? Porque esse é o objetivo, porque senão podemos ter muitos turistas e não conseguir fazer nada. Depois, a herança cultural, nós conseguimos garantir que não comprometemos a herança cultural, porque senão a longo prazo ficamos sem turistas. Eu fiquei surpreendidíssimo porque eu fui ao Egito recentemente e, para a minha surpresa, Portugal tem muito mais turistas do que o Egito e eu acharia que não, mas pronto. Eles têm 16 milhões e nós já íamos em 22, acho que é assim uma coisa. E eu confesso que fiquei surpreendido. Mas pronto, se calhar devia ser mais orgulhoso do meu país. E o último era a digitalização. E aqui pego no que é que já foi dito. Esta questão da transformação digital, eu acho que estamos muito longe de perceber o que é que isso quer dizer. Já foram ditas várias coisas. Hoje já foi aqui partilhado o exemplo que nós podíamos usar o reconhecimento facial para perceber se as pessoas estão felizes ou infelizes, portanto, são bem dispostas ou mal dispostas. Eu, se quisesse, agora tirava o telemóvel e fazia isso, porque isso já hoje em dia os serviços cognitivos são um serviço, não é? É como a realidade aumentada já está nos telemóveis, eu posso pôr narizes e orelhas e coisas em cima da cara, mas a questão é, conseguimos usar isso? E, por exemplo, com o reconhecimento facial, o que eu vejo numa aplicação do turismo, obviamente que é interessante saber se as pessoas estão bem dispostas ou mal dispostas, mas qualquer Tommy ou qualquer daqueles MUPIs, não é Tommys, agora já estou a falar em marcas comerciais, qualquer MUPI ou um painel digital de um hotel pode tirar uma fotografia e não precisa de recolher a imagem, interpreta ali on the edge o que é que está a ver, e se é uma pessoa nova ou velha, se é um casal, se tem crianças, se não tem crianças, até como é que está vestido, pode fazer uma recomendação do que é que a pessoa pode fazer naquele contexto, na proximidade, naquele dia, naquela noite. Qual é o problema? E era onde eu queria chegar, que é para mim o grande desafio, que está longe de estar resolvido. Para isso poder acontecer, nós temos que deixar de olhar para todo este futuro digital e inteligente como uma wishlist de projetos. Nós temos que ter uma governação de dados que tem que ser feita a priori e tem que garantir transversalmente o suporte a todas as outras atividades. Porque se cada entidade, se cada vertical for construir a sua base de dados, nós não temos recursos suficientes. E pior do que isso, não estabelecemos sinergias entre estes vários verticais, porque tudo está relacionado com tudo. E, portanto, o meu contributo para esta discussão seria
era urgente, era nós conseguirmos avançar, até porque neste momento já temos várias coisas a acontecer. As várias iniciativas que já estão em curso estão a partilhar dados. Não digo uma, e isto, atenção, eu não estou a falar na centralização de dados. Estou a falar na orquestração de todos estes dados, que com as devidas regras de acesso e de segurança e de utilização éticas dos mesmos, são colocados à disposição do ecossistema que está aqui representado, ou até como open data para que a própria sociedade civil, a inteligência coletiva, possa pensar noutras soluções. E eu acho que esse é o desafio que nós temos que pensar, sob pena de, quando nós deixamos as iniciativas começarem-se a desenvolver, depois temos o dobro do trabalho e gastamos o dobro dos recursos para voltar a colocá-las a comunicar umas com as outras. E esse é para mim o desafio. É eu tirar partido da transformação digital para expandir, digamos assim, a fronteira de possibilidades, mas é preciso que haja esta visão de território como plataforma, que depois a seguir vai alavancar a inovação com um potencial brutal de criar valor. Porque eu agora posso partilhar exemplos de outras cidades, mas há coisa de 2 anos, uma cidade muito relevante no nosso país, onde eu tenho o privilégio de poder viver, a agenda cultural era um fecheiro de Word, que era atualizado periodicamente para fazer uma publicação. E, portanto, isto é a realidade em que nós vivemos. Como é que nós pensamos em fazer uma aplicação de mobilidade em que essa mobilidade não está ligada à possibilidade de eu saber o que é que está a acontecer naquele momento nas proximidades? Ou ainda, deixando mais uma nota, pela questão da mobilidade, que é um dos temas, que é, nós não podemos apenas pensar que temos de dar o melhor meio de transporte. Nós temos que também retirar o atrito e reduzir a fricção, e eu tenho que poder comprar o bilhete e pagá-lo e usar os vários meios de transporte, públicos e privados, de uma forma transparente. E, portanto, é esta ideia de orquestração de serviços, orquestração de dados, que é para mim o grande desafio que nós enfrentamos hoje para este novo paradigma de data-driven organizations ou public policy, o que for. E é complicadíssimo. Até porque não nos podemos esquecer que depois temos os DPOs em todas as organizações a dizer que não se pode fazer. O que é mentira. Nós temos é que conhecer melhor a lei para poder respeitar a lei e fazer o que nós queremos. Não devemos ficar bloqueados com isso. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Agora passo para outro, Miguel. Agora a perspectiva regional. Uma maldade. Transformação digital é uma keyword muito abrangente, não é? E aqui aplicando ao turismo e à mobilidade, e mais no setor do Algarve. Eu estou no Algarve há cerca de 15 anos com a empresa, a trabalhar. Já desenvolvemos sistemas de reservas de tudo e mais. Hoje em dia, só a nível de empresas de animação turística, acho que existem cerca de 9.000 em Portugal, acho que metade delas não tem um sistema de reservas. Ou seja, fala-se de metaverso, mas eu nem consigo reservar uma atividade em tempo real. E passamos de trabalhar na base para começar a ver o que se está a fazer em Málaga, que há 22 anos ou 23 anos se focou em turismo e em tecnologia, que estão a investir concertadamente e que só eles têm mais gente do que nós no Algarve todo. Ou seja, esta parte que foi criada, a Algarve Evolution, com a Algarve STP, com a Universidade do Algarve, aqui, com a bênção de muita gente aqui, exatamente para tentarmos orquestrar e integrar isto e termos uma equipa que conseguisse atuar e fazer isto. Porque depois onde é que estão os recursos? Hoje em dia um programador informático recebe 120 mil euros ano. Como é que nós vamos reter aqui alguém com competências para depois poder até integrar estas peças? Vamos ter que ir contratar fora, vai ter que ser mais caro e não temos recursos endógenos que depois possam fazer isso. Por isso, é mesmo, eu concordo, e não é só por ser meu homónimo, a nível de Miguel, mas é a orquestração e a integração disto e temos de começar pela base. Temos que integrar os serviços, os tempos dos autocarros, esta informação tem que estar numa plataforma nacional, alguma coisa nesse género, e não pode ser sequer de âmbito regional, e só depois aí é que podemos começar a pensar na transformação digital do turismo. Mas temos que ir mais à base. A maior parte dos empresários provavelmente tem mais de 50 anos. Não começaram com estas coisas nas mãos da tecnologia. É muito difícil para eles. Alguém lhes falar em BI e eles terem que analisar dados e estes tipos de coisas, refutam isto com muita força. Porquê? Porque vão ter que aprender, dá muito trabalho e isto é muito, muito difícil nestes temas todos. Por isso, a minha melhor sugestão é que tem que haver aqui uma concertação nacional para integrar estes serviços mínimos, para que depois haja uma camada de informação que se consiga apresentar o serviço a nível de se fazer reservas integradas, pagamentos integrados, da mobilidade integrada, e só depois é que podemos carregar plataformas de transformação digital em cima disso. É aqui a minha opinião, que espero que tenha acrescentado qualquer coisa em cima do que se tenha dito. Muito obrigado pela discussão. Eu revejo-me em muita coisa do que disseram. Acho que o problema
estratégias muitas vezes é a transição do PowerPoint para a vida real, esquece pessoas, esquece governação e esquece aquilo que para mim tem sido uma experiência de aprendizagem, às vezes pela negativa, que é de acharmos que há um shortcut e podemos deixar algumas coisas de lado e depois logo se vê. Pessoas, por exemplo, e invariavelmente falha. Invariavelmente falha. Mas se calhar aquilo só que eu deixava aqui como nota em cima de tudo o que vocês disseram que concordo inteiramente, que é também é preciso fazer acontecer. Pequenas coisas, pequenos quick wins, ou seja, hoje em dia já não vale, da minha experiência, vale ter um projeto a 1 ano. Não funciona. Eu tenho que ter quick wins que sejam consistentes e curtos para que as pessoas continuem a acreditar e para que haja progresso. Porque senão aquilo que é a tentação é daqui a um bocadinho desmontamos tudo e vamos começar tudo outra vez. E esses never-ending stories acontecem muitas vezes. Depois há uma coisa que eu não me resisto a dizer, e estava a olhar para o Manuel Dias, que o Bill Gates costuma dizer que a tecnologia colocada em cima de um processo errado, mas que não muda a forma como se resolve o problema, só vem trazer complexidade ao processo. E, portanto, arranjamos um problema ainda maior, que é acelerarmos aquilo que era um problema que já tínhamos. Não é? E, portanto, pensar muito bem neste ponto. Falámos um bocadinho, mas eu agora gostava de um bocadinho mais deep e não posso resistir a começar pelo Miguel Neto nesta, porque ele tocou no ponto da integração e das diversas iniciativas que andam a acontecer. Eu acho que o Algarve, desse ponto de vista, tem uma oportunidade única, enquanto região, de conectar duas coisas que parecem muitas vezes coisas diferentes, até porque os atores, calhar, são diferentes. Que é, falamos muito de sustentabilidade, é cada vez um tema mais, eu diria, crítico no desenvolvimento das cidades, das regiões, dos destinos. Mas muitas vezes temos fenómenos de smart cities que ocorrem ao lado de fenómenos de smart destinations que não falam uns com os outros. Exemplos de coisas que funcionam bem e como é que funcionam bem. Eu sei que a pergunta não é fácil. Essa, de facto, é um bocadinho intrincada, mas eu vou tentar responder. Até porque, no caso do Algarve, é a tal história de ter diferença entre compromisso e empenhamento. Eu estou comprometido, porque eu colaboro com a CCDR no projeto no RIA, na região inteligente do Algarve. Eu julgo que, mais uma vez, é um caminho que se vai fazendo, porque depois também há os desafios culturais. Porque, normalmente, depois os tecnólogos estão de um lado, o pessoal mais ligado à sustentabilidade e ao ambiente está no outro lado, depois temos as pessoas dos sistemas de informação geográfica estão no outro lado. Portanto, nós próprios temos esta cultura de trabalhar em ilhas e não conseguir promover uma articulação entre todas as partes. Mas eu julgo que já há bons exemplos. Portanto, e mais ainda, os bons exemplos que existem são uma prova de que isto não depende apenas de estar no litoral ou ter muito dinheiro. Não é por aí. É as pessoas, é conseguir gerir os dados e é outra coisa que não falámos aqui, que é a conectividade. Que isto também está tudo muito bem, mas estamos a pressupor que estamos todos ligados à internet a todo o tempo e que os turistas vão andar pelo território e que têm acesso a este mundo maravilhoso da transformação digital, o que não é verdade. Quer dizer, eu aqui não sei, mas, por exemplo, se eu estiver em Lisboa, for para a zona, para o oeste, for a uma praia no oeste, arrisco-me a não ter internet na praia. O telefone não funciona na praia. Portanto, isto acontece, não é? E isto é um problema. Tentando dar alguns exemplos, eu vou voltar à questão da Smart Region do oeste, porque nós também, sabendo da dificuldade que é muitas vezes conseguirmos agregar e fazer a governação dos dados bottom-up, nós começámos a olhar à nossa volta para os dados top-down. Nós hoje já tivemos aqui o exemplo dos dados da NOS, mas há os dados da CIBS Analytics, agora a AMAL é a Autoridade de Transportes, portanto vai ter os dados não apenas da oferta, mas da bilhética, das validações de títulos na rede de transportes da região. E isto vai dar uma capacidade, se nós combinarmos estas várias dimensões, a nós, em vez de fazermos inquéritos à mobilidade, ou em vez de pensarmos agora vou pôr aqui assim uma carreira, vai por aqui, face digamos assim, à dinâmica do próprio território e à sua sazonalidade, nós poderíamos pensar, tirando partido da transformação digital, a ter toda uma oferta de transportes que é uma espécie de uberização de tudo.
no sentido em que eu deixo de ter carreiras fixas ao longo do espaço e do tempo, e elas podem ser alteradas praticamente em tempo real, com o conhecimento que eu tenho de onde é que estão as pessoas, o que é que elas estão a fazer, da agenda cultural, da informação meteorológica, desde que eu arranjo um mecanismo de entregar este serviço às pessoas. Portanto, se houver conectividade e se as aplicações que estão disponíveis conseguirem comunicar esta oferta, eu não preciso de ter a carreira todos os dias, à mesma hora, no mesmo sítio, porque se calhar há dias que eu não tenho lá pessoas, e há outras em que tenho. Portanto, a carreira para ali quando houver pessoas. Quando não houver pessoas, não para. Mas nós ficamos bloqueados com a realidade. Pronto, isto funciona assim. E nós muitas vezes não perguntamos, mas faz sentido isto funcionar assim. E, portanto, acho que é um bocadinho por aí que também passa o desafio que nós temos. Perfeito. Muito obrigado, Miguel. Não, eu se calhar passava para o Roberto. E a pergunta tem um bocadinho a ver com a sustentabilidade. É um tema crítico hoje em dia. E no Nest, eu sei que vocês acreditam muito na experimentação e no teste. E conta-nos um bocadinho de exemplos e de experiências que tens tido nesse domínio e de que maneira é que podem acrescentar valor. Sim, olha, nós temos particular interesse no que é este desenvolvimento, porque faz parte, obviamente, da estratégia do próprio turismo, e uma particular atenção do que é que está a ser desenvolvido e com potencial que depois possa ser rapidamente disseminado. Portanto, esse é mais o foco que nós temos nesta associação. Vemos cada vez mais gente das universidades e de empreendedores a entrarem por estas soluções. Fizemos uma série de pilotos até à data, muito interessantes. De gestão da água, é um tema que está a atrair bastante interesse por parte de inovadores. A capacidade de entendimento do que são os gastos e depois a aplicação destes conhecimentos de um ponto de vista até de informação que sirva para os próprios hóspedes, de possível aplicação até, por exemplo, no preço, no pricing que é aplicado ao hotel, ao quarto, onde uma parte é fixa e outra é variável mediante a utilização de recursos, ou até técnicas de conseguir premiar, de facto, boas práticas de utilização abaixo da média. Portanto, são coisas que estão a estimular muito interesse de procura tanto do tecido económico, mas também do lado de inovadores. Outro projeto, para vos dar um exemplo, é também por acaso até uma spin-off da Universidade de Coimbra, um projeto que é sobre, chama-se Sivan, que estamos a fazer um piloto até, enfim, na Covilhão, em Unhais da Serra, no H2O, muito interessante também, que pode ter grande potencial, que é na capacidade de geração de energia mediante equipamentos que já, enfim, servem para aquecimento e para tudo mais. Portanto, esses mesmos equipamentos que geram em si calor têm a possibilidade de gerar energia adicional. E porquê que estas coisas são interessantes? Porque todos estes projetos já são pensados de uma forma digital, de geração de dados, de conexão de dados internos para agregação a plataformas de gestão de todo o negócio. Portanto, são dois exemplos nesta área da digitalização e da sustentabilidade muito interessantes, que espero que tenham assim uns frutos bem giros. Aqui no Algarve também há algumas startups também que têm feito trabalhos muito interessantes. A MTI também nós temos trabalhado bastante com eles, na lógica também de esquemas de redução de custos, de gastos energéticos, da adequação das temperaturas, por exemplo, dos próprios ar-condicionados, mediante se as janelas estão abertas ou não estão, se há pessoas no quarto ou não há. E, portanto, são uma série de inovações que estão agora a surgir. Estamos a tentar apresentá-las o máximo possível em todos os fóruns, desde a Bolsa de Turismo de Lisboa, ainda ontem na Planeteers, na próxima semana no TIS, que também já foi aqui falado, de levar estas inovações portuguesas e dar-lhes espaço para continuarem a desenvolver os seus pilotos ou começarem a fazer vendas. Portanto, há conteúdo de facto disponível para trabalhar esta matéria da sustentabilidade e já data-driven e com pensamento de como isto é fundamental na matéria de gestão das operações. Posso ser advogado do diabo, só uma coisa? Desculpa, Manuel. Mas era só para dizer uma coisa sobre o que o Roberto acabou de referir. Mas nós temos aqui um problema, um desafio, que é nós não preparamos a realidade em que vivemos by design para poder fazer isto. E eu acho que estão aqui vários representantes da administração pública e eu pergunto quem é que consegue chegar à sua organização e implementar este inverno aquelas regras que foram decididas por causa da poupança de energia, que é automaticamente os ar-condicionados se desligarem se não tiver ninguém na sala, a temperatura não pode baixar daquilo. Zero.
Zero. Portanto, isto é verdade, mas o desafio é enorme. Quer dizer, é uma coisa, é overwhelming, não é? E, portanto, nós dizemos estas coisas todas, mas a realidade é um elefante de um tamanho vai ser muito difícil se nós não tivermos estratégias coletivas para responder a estes desafios e pensar como é que, estruturalmente, nós temos que começar a mudar a realidade para não estarmos onde estamos hoje. Peço desculpa. Obrigado aos dois. Manuel, uma das medidas que este plano prevê é um observatório do turismo do Algarve. Tu que és especialista de dados da Microsoft, como é que vês uma estrutura de dados a apoiar os diferentes stakeholders no desenvolvimento de um projeto desta natureza? Vamos lá ver. Em Portugal, tenho visto tantos portais de dados a serem feitos. Acho que o primeiro desafio, e era o que o Miguel já falava um pouco, é a orquestração, ter uma entidade que não é que centralize, mas que seja uma entidade que orquestre toda a informação que pode ser recolhida. O segundo tema é a interoperabilidade. Nada me serve ter uma base de dados com os relatórios espetaculares se eu não tiver umas APIs para que qualquer startup que queira desenvolver um negócio novo no Algarve possa chegar àqueles dados. E dados que sejam do dia anterior ou do próprio dia. Não chega a ter os dados do último mês. Não vale a pena sequer fazer isso, porque o nível que isto muda... Portanto, o tema do acesso à informação, seja como modelo de monetização, seja como a layer free, mas acho que esse é um dos temas principais. O segundo tema é, os dados têm que ser úteis, não vale a pena ter dados não só desatualizados, como dados agregados. Como eu vejo muitas das vezes, eu tenho um indicador ou um KPI agregado, eu não posso fazer nada com aquilo, a não ser um relatório e um PDF para pôr num PowerPoint. Portanto, mais uma vez, a riqueza dos dados é muito importante para aquilo que eu posso fazer. Se eu tiver dados de tráfego individualizado em tempo real, claro que eu posso otimizar, posso ter modelos de simulação. Portanto, essas duas bases. O terceiro ponto é o que é que eu posso fazer com os dados. E muitas das vezes nós vimos isso no portal de dados aberto do Governo, onde eu tenho, hoje em dia, mais de 2.000 datasets, mas se calhar poucos usam aqueles datasets e poucos fazem análise em cima daqueles datasets. Portanto, a parte dos use cases e do que é possível fazer é muito relevante. Eu não estou à espera que, de repente, 50 empresas olhem para o portal de dados aberto e que todas consigam visionar o que é que podem fazer com ali. Portanto, é muito importante ter uma estrutura que consiga extrair valor desses dados. Seja de análise, olhar para o passado, seja de use cases mais de inovação. Se calhar eu conjugo dois dados dos transportes, como o Miguel estava a dizer, da bilhética, se calhar com dados de turistas a chegar ao aeroporto, e se calhar consigo fazer modelos de simulação em cima desses dois dados. Mas, mais uma vez, eu tenho que ter interoperabilidade entre todos estes dados, alguém que centralize o acesso a esta informação, mesmo que ela esteja em diferentes repositórios. E quando eu falo de operabilidade, quer dizer, eu não posso ter um portal que tem os dados em Excel, outro que tem os dados em Power BI, outro que tem os dados em PDFs, ninguém vai conseguir fazer nada com aquilo. Portanto, existem estándares sobre isso. Eu recordo-me de há 10 anos atrás, falámos de um protocolo fundamental que era o OData, que era o Open Data Protocol, e eu olho para os dados abertos, olho para a Power Data e tenho que exportar um fecheiro para depois consumir essa informação. Portanto, qualquer entidade de negócio, qualquer unidade de negócio que queira fazer informação, tem que ter alguém manualmente a ir buscar aquela informação, a exportar, a criar. Portanto, há uma parte também grande de automação do que é feito aqui. E hoje em dia as ferramentas, mais uma vez, estão aí para fazer este tipo de automação. Não é preciso... Essas plataformas também têm que evoluir. Eu acho que, às vezes, não precisamos de fazer do zero. Temos muita informação espalhada, vimos aqui o caso da nós, temos o portal de dados aberto de várias cidades, temos o do Governo. Se calhar é pensar um bocadinho como é que isto se pode uniformizar para tirar valor. Eu também não acredito em projetos de um ano e dizer que vamos fazer aqui a plataforma de dados para o país. Se calhar há muito mais coisas destas temáticas que eu posso fazer, mas com uma orientação e orquestrado. Fazer daquela forma e replicar sempre aquilo. Se calhar agora vamos fazer para o Algarve, respondendo à tua pergunta, e depois a seguir vamos fazer para o Norte, que seja igual, que se tente encontrar uma matriz que seja igual em termos de pegada tecnológica, em termos de interoperabilidade e em termos da qualidade dos dados. Porque se eu aqui tenho dados completamente granulares e ricos e depois chego a outro sítio e tenho os dados completamente agregados porque já não tenho lá a informação necessária, quer dizer, perco um bocado o sentido disso. Portanto, acho que o desafio é grande, efetivamente, mas passa muito por ter alguém com a visão e a capacidade de orquestração, porque os dados vão sair de múltiplas entidades, não é apenas 2 ou 3 entidades, e depois de alguém que consiga perceber, bom, com estes dados é possível fazer isto.
E esse é para mim o desafio. E voltando um bocadinho ao que estava a dizer, Miguel, que é, claro que nós estamos sempre a falar das coisas mais interessantes que estão em cima da pirâmide. Mas temos que fazer os basics. Para mim, só falamos disto porque é preciso convencer alguém a começar pelos basics, porque pode chegar aqui. Porque se nós começamos aqui e não damos visibilidade onde é possível chegar, ainda mais difícil é. Portanto, é um bocadinho essa a dinâmica. Muito obrigado, Manel. Miguel, a vossa perspectiva sobre este? Somos muitos países num país muito pequeno e acaba por, acho que resume muito do que estamos aqui a dizer. Esta orquestração não é feita porquê? Porque é preciso mais orquestração, mais associações, mais entidades. Acho que o problema foi repetido por todos. Por isso, esse eu não sei resolver. Está aqui identificado o problema e cabe-nos a todos nós pensarmos e acharmos qual é que é a melhor maneira de lá chegar. Depois, tem a ver que mesmo que existam estes dados e esta camada do observatório, como falava e bem, quem é que são as pessoas e as equipas e que formação é que elas vão ter para poderem tirar relações sobre esses dados e acrescentar valor em cima desses dados. E isso é o que me preocupa mais. Eu ontem fui dar uma aula à Universidade do Algarve, curso de Engenharia Informática que eu passei por lá, e estavam 60 estudantes, fiquei muito contente, que é um número ainda superior àquele quando eu tinha aula já há uns 20 anos atrás, e eu perguntei quantos deles é que queriam ser empresários. E eu até me arrepio todo. Houve 2 que levantaram a mão, ou 3 a medo. Ou seja, quando não há camadas jovens com vontade de ganhar conhecimento para criarem as empresas que depois vão criar empresas em cima destes dados e destas oportunidades, que poderia ser um boilerplate, como é que eu ia dizer aqui, uma base para eles poderem criar empresas em cima disso, eu acho que vai ser difícil fazermos diferente. Porque acabamos de ser sempre os mesmos que nos encontramos a falar destas coisas e precisamos de pessoas, empresas, de um mindset empreendedor, e eu acho que isto tem que se resolver na base, na pré-escolar, primária. Quando chegam à universidade já é muito tarde conseguirmos mudar para esse lado. Por isso eu peço desculpa, se calhar daqui um tiro ao lado desta Não, de todo. E estou convicto que para mim esse é o problema mais grave que nós temos que resolver ontem, porque senão não vai haver transformação, vai ser muito mais difícil haver qualquer transformação digital, porque os utilizadores, os nativos digitais, não estão a trabalhar e a criar valor e a querer criar atividade empresarial. Estão a ir trabalhar para fora, remotamente, a ganhar 120 mil euros, porque é muito confortável e faz sentido e ninguém os pode criticar. Peço desculpa não ter soluções. Se fosse fácil, estavam cá outros. Manel. Posso só acrescentar uma coisa? Claro. Eu acho, só realçar isto, não se trata, quando pensamos num observatório, não se trata, se calhar a camada tecnológica é menos relevante. Como é que não faz sentido hoje em dia ter um observatório que eu não possa fazer share cada vez que há um novo relatório ou um dataset numa rede social? Não faz sentido se eu não tiver comunidades técnicas e startups a colocar e a poderem publicar lá em nome pessoal o que é que estão a fazer? Não faz sentido eu não poder fazer storytelling sobre aqueles dados? Não faz sentido eu não ter APIs que possa pegar naqueles dados e conjugar com outros? Quer dizer, há uma série de use cases que vão muito além da tecnologia, que é de promoção do social. Sem dúvida que é muito importante saber que existe, porque se calhar metade das vezes nós nem sabemos que aqueles dados existem, para além de estarem desatualizados, não sabemos que eles existem, portanto nem sequer nos queixamos porque não existem, não sabemos, eles até podem existir e vão ficar sempre assim. Acho que há muitos temas de orquestração e de pessoas em cima destes observatórios, porque a camada tecnológica se calhar é menos importante, desde que ela esteja bem definida. Tudo o que eu posso construir em cima de storytelling, de partilha, de comunidades, de webinars, de formação, de premiar pessoas que colocam lá, de premiar entidades, de estabelecer protocolos, tudo o que está aqui em cima disto, para mim, é mais relevante que a tecnologia. Claro que sem tecnologia não fazemos, mas acho... Posso partilhar uma preocupação e uma nota de otimismo? Claro. Qual é a preocupação, para além do que já foi dito? É que não é só, digamos assim, os jovens que eventualmente não estão a adquirir as competências que poderão ser as mais adequadas. Há aqui um desafio imenso, que isto é um comboio em deslocação em alta velocidade. E provavelmente a maior parte de nós já não tem capacidade para acompanhar o potencial. Ou seja, para se manter a par. O que é que está disponível? O que é que se pode fazer? E depois, a seguir, temos que tomar decisões de investimentos que são de médio e longo prazo, sem ter muito bem a certeza qual é que é, digamos assim, o universo de possibilidades, e será que as decisões que estamos a tomar hoje são as melhores decisões? Porque nós somos paulatinamente confrontados
com situações em que uma tecnologia que há 6 meses custava 10 mil euros, hoje pode custar 1.000 ou 2.000. E, portanto, isto tornou-se um ambiente muito, muito complicado e, portanto, não é, eu acho que toda a gente, independentemente da sua formação de base e da sua posição dentro das organizações, precisa de fazer formação, obviamente uns mais técnicos, outros, se calhar, mais estratégicos, no que é que se pode fazer. Mas, dito isto, qual é a nota otimista? É que este comboio em grande velocidade está a transformar desafios que nós tínhamos tecnológicos e de gestão de dados e de inteligência artificial em serviços que são totalmente democráticos, porque qualquer pessoa pode usá-los e podemos construir protótipos e provas de conceito sem gastar dinheiro. Nós trabalhamos muito com tudo o que é o ecossistema da Microsoft e hoje em dia eu consigo fazer quase tudo o que posso imaginar e sem custos. Obviamente, se eu quiser produtizar, se eu quiser vender, aí a conversa é outra. Mas pronto, é o que é, não é? O Power BI, eu não preciso de pagar para utilizar. Se eu quiser usar empresarialmente, já terei que o pagar. Mas a realidade é essa. O exemplo que eu estava a dar do reconhecimento facial e o que é que estou a ver, eu posso testar isso sem pagar. Mais uma vez, não consigo produtizar. Mas a tecnologia está democratizada de uma forma, de facto é uma pena não haver mais espírito empreendedor para experimentar, para criar, para testar novas soluções e novos produtos, porque, de facto, é um mar de oportunidades absolutamente extraordinário. E, de facto, em Portugal, nós temos boas cabeças. É uma coisa, pronto, não sei, no meio de tanta coisa que não corre tão bem, de facto, nós temos excelentes exemplos. A criatividade é uma coisa que nos caracteriza. Pronto, e, portanto, era tirar partido dela. Obrigado. Eu não resisto, eu estou a adorar mudar a área espanhola e adorei, estamos a chegar perto do fim, mas não resisto a estar um bocadinho desse lado também e dar duas notas. Há pouco ouvi... Queres que eu faça uma pergunta, Sérgio? Não. Estava a ouvir, deliciado, a apresentação do Barry, e o Barry disse uma coisa que o Miguel acabou de tocar agora, que tem a ver com a necessidade dos gestores de topo e os outros de acompanharem muito de perto tudo o que são desenvolvimentos tecnológicos. E eu estava a ouvir o Barry dizer que lançou um procurement process um bocadinho em aberto, dizendo: se alguma coisa acontecer com isto, eu reservo o direito de poder usar no futuro. Porque, na verdade, é impossível para alguém que vai fazer um processo hoje perceber o que é que vai acontecer daqui a 6 ou 7 anos. Eu estava a ouvir deliciado e estava-me a lembrar de um episódio que aconteceu na minha vida, que foi... eu comprei um produto, quando fiz o primeiro Travel BI, tinha uns dashboards maravilhosos para colocar lá que a Microsoft me tinha vendido, e eu, quando cheguei ao fim do processo de contratação pública, vou-me reunir com a Microsoft e eles dizem: bem, temos só um problema, é porque isto já não existe. Nós já descontinuámos isto. E, portanto, isto para dizer que é preciso acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos para que eu, quando me coloque nestas coisas, não fique preso a esta evolução tecnológica que é absolutamente fenomenal. Uma outra nota que eu gostava de dizer, e aqui é uma nota de disponibilidade institucional do nosso lado, que é, e muitos deles falaram, e muitos dos oradores falaram nisso, na importância da inovação. E esse é um tema que nós estimulamos, nós estamos disponíveis para trabalhar com o Algarve, para que haja programas de inovação dedicados